espectroscopia de Raman confocal. E é isso que eu estou trazendo aqui para explicar para vocês hoje, tá? Antes da gente chegar na espectroscopia em si, eu queria só falar um pouquinho de pele, né? E a gente entender por que o Raman confocal então se aplica bem para o meu estudo, tá? Então a pele, ela é um órgão heterogêneo composta de diversas camadas que diferem tanto em composição molecular quanto também em morfologia, tá? Aqui em cima, a camada mais superior, que está em contato com o meio externo, ela é chamada de estrato córneo. E a espessura dessa camada varia de 10 a 15 micrômetros. Tá? Ela é formada por células planas, sem núcleo e queratinizadas, que são chamadas de corneócitos. Logo abaixo dessa camada vem a epiderme. Tá? A epiderme ela tem uma espessura que varia de 40 micrômetros até 1 milímetro. É uma camada estratificada e composta de tecido epitelial. E a camada que vem mais abaixo aqui, ela é chamada de derme. A derme ela tem de 1 a 4 milímetros e a sua composição é tecido conjuntivo. Diante de toda essa variedade de células de composição num órgão só, muitos métodos biofísicos foram desenvolvidos nas últimas décadas a fim de melhor compreender a biologia da pele, com destaque para as técnicas que envolvem a vibração espectral, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é, né? E as metodologias que envolvem essa vibração espectral seriam, por exemplo, a absorção em infravermelho e o espalhamento Raman. A espectroscopia e absorção do infravermelho ela é muito utilizada em estudos de estrato córneo, mas que é essa primeira camadinha aqui em cima que eu falei para vocês que fica em contato com o meio externo. Mas ela apresenta uma limitação grande no estudo das camadas inferiores, porque essas camadas inferiores possuem uma grande quantidade de água, e a água ela absorve comprimentos de onda de infravermelho médio e alto, então isso limita a técnica do infravermelho. A espectroscopia Raman, ela aparece então como uma técnica complementar ao infravermelho que é capaz de prover informações moleculares, estruturais e de composição de determinada amostra desde a superfície da pele, então desde lá do estrato córneo aqui em cima, até vários micrômetros de profundidade. Tá legal? Então, é aí que entra a necessidade da gente entender bem os princípios e as bases teóricas dessa metodologia da espectroscopia Raman, para a gente poder utilizar corretamente a técnica desde as coletas de dados até o tratamento e interpretação dos resultados. O espectrômetro Raman ele é genericamente configurado como está nessa figurinha aqui. Então, basicamente, a pessoa coloca a mão ou coloca alguma outra parte ou alguma amostra que seja, no meu caso vai ser a parte interna do braço. Colocam aqui nessa janela, nessa abertura, tá? O que acontece? Há um laser, há uma fonte de laser que é filtrada. Esse laser ele incide na amostra e retorna, tá? Bate em um espelho, 2 espelhos. Ele é filtrado também na volta. Passa então pelo espectrômetro. Existe esse detector de CCD, que significa Charge Coupled Device, e então é gerado um espectro no computador, tá? O primeiro, então, aspecto da espectroscopia Raman que merece destaque da gente, então, é justamente o laser, né? É o comecinho aqui de toda a técnica, tá? Então, a gente vai falar um pouco melhor agora sobre o laser, tá? Antes da gente falar do laser em si, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre esse fenômeno de absorção e de emissão, que vai ser importante para o entendimento de como funciona um laser. Então, a gente tem aqui nesse primeiro esquema um elétron, né, em seu estado fundamental ou num estado energeticamente menor, tá? Esse elétron, um fóton incide sobre ele e depois dessa incidência do fóton, ele passa para um estado energético superior, né? Elevado, mais elevado do que o que ele estava antes, tá? Então ele absorveu esse fóton e através dessa absorção do fóton ele mudou de nível energético,
tá? Quando, ao contrário, ele já está no nível energético superior e daí ele volta para o nível energético inferior ou para seu estado fundamental, esse retorno dele para o estado fundamental ou para o nível energético inferior resulta então a emissão de um fóton, tá? Então aqui no primeiro a gente tem a absorção de um fóton e aqui no segundo a gente tem a emissão de um fóton. Por que isso é importante? Porque o laser nada mais é, a sigla laser, ela significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ou seja, eu tenho então uma emissão estimulada, né, da radiação. E daí o que é isso, né? A gente tem aqui um elétron já num estado excitado, né? E um fóton incide nesse elétron em estado excitado, tá? O que acontece? Esse elétron ele decai, né, para um nível inferior de energia, mas no que ele decai, ele emite um outro fóton. Então eu tenho um fóton entrando, né, e dois fótons saindo. O fóton original que entrou, ele sai do mesmo jeito, e o fóton emitido pelo decaimento energético desse elétron, tá? Se a gente tem por uma vez uma população muito grande de elétrons em estado excitado e essa população ela é maior do que a população de elétrons em estado fundamental, a gente começa a produzir uma quantidade grande, uma quantidade significante de amplificação de luz. Ou seja, eu tenho um fóton entrando, para cada elétron desse aqui, eu tenho um fóton estimulando e dois fótons saindo, né? E esses fótons produzidos por essa emissão estimulada, eles estão em fase, né? Eles estão em fase e são coerentes. E é isso que a gente conhece como laser, tá certinho? Então, como isso aqui é bem importante, eu vou revisitar com vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui é que um fóton está oscilando um elétron que está no estado excitado, promovendo ele para o estado fundamental, né, emitindo então um segundo fóton, tá? E esse segundo fóton ele está em fase com o mesmo com o fóton que estimulou o elétron no primeiro momento. Estes dois fótons, o que vai acontecer? Eles vão incidir sobre outros dois elétrons. Aqui no nosso desenho a gente tem 6 elétrons. Então vamos supor que aqui existam 6 fótons para estimular esses 6 elétrons, né? O que vai acontecer? Esses 6 fótons vão incidir sobre os 6 elétrons e vão emitir 12 fótons, né? E esses elétrons vão voltar para um estado de energia inferior, tá? E isso é uma reação em cadeia, né? E essa reação em cadeia, ela só existe, como eu falei para vocês, se houver uma inversão populacional, ou seja, mais elétrons em estado excitado do que elétrons em estado fundamental. Tá legal? E aí o laser, ele tem essa radiação eletromagnética que o laser emite, ela tem características bem específicas, né? Então, ela tem um comprimento de onda bem definido, todas as ondas que compõem esse feixe estão em fase e ela se propaga então como um feixe de ondas paralelas. Beleza, entendemos então o comecinho do Raman, que é justamente aqui o laser, né? Aí a gente segue então pensando, tá bom, ok, eu tenho aqui o laser que está incidindo sobre a minha amostra. O que acontece quando o laser ele incide na minha amostra, né? Então, quando uma onda eletromagnética interage com um determinado material, as órbitas eletrônicas dos constituintes são perturbadas com a mesma frequência incidente. Essa perturbação na nuvem eletrônica resulta em um momento de polo induzido e a sua interação com a radiação eletromagnética resulta no espalhamento da luz incidente, tá? 2 tipos de espalhamento podem ocorrer, né? E a gente tem esse esqueminha aqui para representar isso, tá? O que chama Rayleigh, que também é chamado de espalhamento elástico,
E o espalhamento Raman, que também é chamado de inelástico, sendo que o Raman ele pode ser Stokes ou ele pode ser anti-Stokes. Eu já volto para falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem esse esqueminha que vai ficar bem mais fácil de entender. Então, aqui, por exemplo, na figurinha, no item B, eu tenho um espalhamento elástico. O que significa isso? Eu incidi uma radiação na minha matéria, houve uma perturbação eletrônica, então o elétron ele saiu de um nível e foi para o outro, mas ele voltou exatamente para o mesmo nível que ele estava antes, né? Isso é um espalhamento elástico ou Rayleigh, tá? Aí a gente tem então aqui outros exemplos de espalhamento inelástico. Então, no A, eu tenho um espalhamento inelástico que é chamado de Stokes. O que significa isso? Significa que eu tenho um elétron sendo excitado no nível eletrônico fundamental, ele muda, né, para um estado virtual. Quando ele volta, ele não volta no mesmo estado, no mesmo nível que ele estava antes. Ele volta no nível eletrônico superior ao que ele estava antes, tá? E aqui na figurinha C, eu tenho o que é o espalhamento inelástico chamado de anti-Stokes daí. O que acontece? No espalhamento inelástico anti-Stokes, eu tenho um elétron que já está em um estado um pouco mais excitado, ele recebe essa radiação incidente, essa radiação faz ele chegar nesse estado virtual, né, um pouco mais excitado do que ele já estava. Quando ele decai, ele não retorna para o estado que ele estava antes, ele retorna para um estado abaixo, né? Então é como se ele voltasse para o nível eletrônico fundamental dele, tá? Ups, passou. Isso é o chamado espalhamento inelástico anti-Stokes, tá? Então, no espalhamento elástico, Rayleigh, a luz espalhada, ela vai ter o mesmo comprimento de onda da luz incidida. Já no espalhamento Raman, que é o A e o C aqui, o comprimento de onda ele é distinto, né? Então, o espalhamento inelástico ele pode resultar tanto em um fóton de menor energia, que é o caso aqui do Stokes, né? Ele resulta num fóton de menor energia. Então, o fóton incidente ele encontra a molécula num estado fundamental e o fóton espalhado a deixa num estado excitado com relação a esse estado fundamental, enquanto que no anti-Stokes a molécula já está num estado vibracionalmente excitado e o fóton incidente a retorna para o seu estado fundamental, espalhando um fóton de maior energia daí. Então, para resumir tudo isso, o espalhamento Raman ele pode ser Stokes e anti-Stokes, né? E eles diferenciam-se pela característica do fóton espalhado. Se ele tiver menor energia do que o fóton incidente, trata-se de Raman-Stokes, figurinha A. Se ele tiver maior energia do que o fóton incidente, trata-se de Raman anti-Stokes, figurinha C, tá? E aí, a gente tem esses dois tipos de espalhamento, mas a gente sempre olha em termos de Raman confocal para o espalhamento do tipo Stokes. Por quê? Porque por uma questão estatística, sempre haverá mais elétrons, átomos ou moléculas no estado fundamental, sendo este então o mais provável. E é por isso que a gente estuda, a gente sempre olha para o espalhamento Stokes. Tá? E aí, legal. Então, tá tendo algum espalhamento, tá tendo alguma coisa, mas como que isso acontece então a nível molecular, né? O que isso traz para o nível molecular, né? Então, o que isso faz com as ligações eletrônicas, né? Vamos sair um pouco do ponto de vista só do elétron sozinho e vamos pensar nas ligações eletrônicas, daí o que acontece, tá? Então, cada molécula ela vai absorver a energia de uma forma diferente, a depender de suas características, tais como a massa dos átomos constituintes e a força da interação entre esses átomos. Então, por exemplo, átomos pesados como enxofre, eles apresentam menor frequência de vibração do que os átomos mais leves, né? E essa característica de absorção de energia, ela é bastante importante, uma vez que
Quando ela for liberada na forma de fótons, é isso que o espectrômetro vai capturar. E é isso que vai permitir a identificação da molécula, tá? Essa capacidade da luz de afastar as cargas, então de mudar o dipolo da molécula, é chamada de polarizabilidade. Esse é um conceito bastante importante para quem trabalha com Raman. Legal? A vibração molecular ela pode ser decomposta em três tipos diferentes. Então tem o bending, né, que um dos átomos constituintes da molécula ele fica variando no eixo Y, vamos falar assim. E aí você tem o stretching simétrico e o assimétrico, né? Ou seja, no simétrico, obviamente, dos dois lados acontece a mesma coisa, e no assimétrico eu tenho um dos lados da molécula ficando parado ou ficando com pouquíssima vibração molecular, enquanto que o outro vibra muito mais, tá? E aí, analisando essa vibração molecular, então, a gente vai chegar no resultado final. O que é o resultado final? Lembra que eu falei para vocês, tudo isso está acontecendo aonde? Saímos do laser, vimos como que está interagindo com as minhas moléculas aqui. Essa interação com as moléculas vai voltar para cá, vai ser capturada, né? Vai ser tratada nesse detector CCD e vai chegar no meu computador na forma de um espectro como esse daqui. Então, esse daqui é o resultado que vem de uma espectroscopia Raman, tá? É um gráfico de intensidade em função desse Raman Shift que é dado em centímetros a menos 1, tá? O que acontece? Aqui eu tenho um exemplo retirado de um artigo em que eles estavam tentando entender características de algumas moléculas dependendo de qual estrutura da pele você estava estudando. Então, você estava estudando a derme, você estava estudando a epiderme, você estava estudando o extrato córneo, por exemplo. Que tipo de moléculas que eu encontro nessas três estruturas, que tipo de molécula que eu encontraria só em uma delas, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a análise deles para colágeno. Então, o que eles fizeram? Eles rodaram... Peraí. Pronto. Eles tinham uma amostra pura de colágeno, né? Então eles analisaram essa amostra pura de colágeno no Raman e eles viram dois picos muito característicos, tá vendo? Um em 2,884 centímetros a menos 1 e um outro em 2,930 centímetros a menos 1, tá? E aí, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que tanto no extrato córneo, que é a linha A, quanto na epiderme, que é a linha B, quanto na derme, que é a linha C, a gente encontrou curvas com esses mesmos picos característicos, né? Ou seja, nós temos colágeno nas três estruturas da pele. Nesse caso, eles tinham a amostra pura do colágeno para comparar, né, para tirar o espectro padrão. Mas se você não tiver, né, não tiver a molécula isolada, o que você pode fazer é ver o que tem de descrito na literatura, né? Apesar da técnica ser de certa forma recente, ela é bastante utilizada, então já tem muita coisa na literatura. Ou você pode usar modelagem computacional, né? Na modelagem computacional você infere aonde estão os modos vibracionais através do conhecimento da fórmula molecular da molécula que você está estudando e das ligações envolvidas nessa molécula, tá? Dessa forma, a espectroscopia Raman ela permite então a gente entender em nível molecular o que está acontecendo com determinada amostra, né? E a vantagem muito grande que existe, por isso que a técnica está cada vez mais em uso, é porque você faz isso de forma não invasiva, você pode fazer isso em vivo, né? Então, além de você evitar de ter que fazer biópsia, enfim, você ainda elimina a variável que o impacto da manipulação da amostra tem, né? Cada manipulação que a gente faz vem aí uma variação, né, por conta disso. Então, a gente tirando essa manipulação é um grande benefício da técnica, né? E um exemplo fortíssimo disso é o crescente número de publicações
relacionadas à busca, por exemplo, de marcadores para detecção de câncer via Raman, né? Por quê? Porque daí a gente consegue uma forma fácil, assertiva e de preferência que não seja invasiva para os pacientes, que a gente sabe que os pacientes já estão bastante sofridos, esses pacientes de câncer. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido passar para vocês um pouco do que é essa técnica do Raman e dos usos, né? E qualquer coisa, por favor, entre em contato. Muito obrigada.